Olá, vamos falar um pouquinho sobre prevenção de quedas. Esse treinamento está sendo ofertado pelo Serviço de Educação Continuada em conjunto com o Núcleo de Segurança do Paciente. Objetivo: definir e padronizar uma assistência segura, reduzindo a ocorrência de queda de pacientes hospitalizados e os danos dela decorrentes da queda, implementando medidas que visam avaliação do risco do paciente, garantia do cuidado multiprofissional, promoção de um ambiente seguro e a educação do paciente, familiares e profissionais. Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou durante o deslocamento, necessita de amparo ainda que não chegue ao chão. Ou seja, o paciente pode não ter caído, batido no chão, mas só o fato dele ter desequilibrado, se deslocado para o chão e necessitado de ajuda, já considera-se queda. Fatores de risco para a queda. Os fatores de risco incluem idade, pluralidade de patologias, vários tipos de doenças juntos, mobilidade física prejudicada, equilíbrio prejudicado, estado mental diminuído, ambiente e recursos humanos também. Agravos por uso de medicamentos, alterações cognitivas e procedimentos médicos. O enfermeiro irá avaliar o risco do paciente através de escala padronizada, a escala de Morse. Identificar o risco através de placa de cabeceira do leito, que a gente está utilizando essa plaquinha de cima, e mais para frente iremos utilizar essa placa nova, que é essa toda colorida. Comunicar à equipe o risco, prescrever medidas de prevenção que deverão ser executadas tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, comprovando o cuidado através de checagem das prescrições e evolução de enfermagem. Então, quais são as medidas preventivas? A avaliação do risco de queda, ela deve ser feita na admissão do paciente e repetida a cada 3 dias, até a alta do paciente, ou em caso de necessidade que o paciente tenha alterado a condição clínica. Avaliar o risco é uma medida preventiva. Educação dos pacientes e familiares, não só sobre o risco de queda e de dano por queda, como também sobre como prevenir sua ocorrência e registrar também essa educação, essa orientação no prontuário. Elevar grades e travar as rodas das camas. Uso de dispositivo de auxílio para deambulação com supervisão, né? O paciente precisa deambular, mas não está em condições, utilizar cadeiras ou andador. Supervisionar os pacientes em uso de sedativos, tranquilizantes, diuréticos e outros, né? Esses pacientes em uso de algum tipo de tranquilizantes, eles podem ficar tontos, né? E acabarem não suportando o peso do corpo e acontecer a queda. E nos diuréticos são os pacientes que levantam com muita rapidez, né? Podem ter uma hipotensão e também levantam muitas vezes para ir no banheiro e aí acaba tendo uma hipotensão postural. Assegurar a comunicação entre os profissionais sobre os riscos de queda na passagem de plantão, né? Então, viu o paciente tem risco, comunica na hora da passagem de plantão sobre esse risco. Levantar do leito acompanhado por profissional da equipe de cuidado. A gente sabe que a gente precisa orientar os pacientes a levantar do leito com calma, com paciência, sentando primeiro na cama, né?
esperar um tempo para depois levantar e sempre com a ajuda de profissional. Identificar os locais que estão molhados, né? Então, teve algum problema ali, derramou alguma coisa ou está higienizando o corredor, identifica esse corredor para evitar a queda de algum paciente ou acompanhante ou até mesmo da equipe. Alocar os equipamentos, dispositivos de maneira a facilitar a movimentação do paciente. Então, tem muitas coisas no quarto. É suporte, é cama, é cadeira, é escada, então a mesinha. Então, a gente precisa de colocar esses equipamentos de uma maneira que não atrapalhe ali a locomoção do paciente e acompanhante. E também colocar coisas pessoais do paciente próximas a ele, para que evite dele ter que ficar levantando para pegar esses utensílios próprios, né? Particulares. No caso, a hipotensão postural, orientar o paciente a levantar-se progressivamente, né? Levantar a cabeceira primeiro, sentar-se no leito com os pés apoiados no chão por alguns minutos, antes de sair da cama. Considerar na avaliação clínica as condições em que o paciente estiver em jejum por longo período, logo ao acordar ou no pré e pós-operatório, né? Então, se esse paciente está em jejum cirúrgico, né, ou ele acabou de acordar, oriente esse paciente quanto aos cuidados de prevenção de queda, porque ele pode ter ali uma hipotensão e acabar sofrendo a queda. Avaliar se há condição de deambulação do paciente, né? Às vezes o paciente não tem condição de deambulação e tá ali tentando levantar. Então, a gente precisa fazer essa avaliação e fazer essa orientação. Paciente com predisposição à queda deve ser alocado próximo ao posto de enfermagem. Você está vendo que aquele paciente está agitado, ele tem risco de queda, coloca esse paciente num leito ali próximo da equipe, para ficar mais fácil a equipe monitorar esse paciente e ajudar o paciente quando ele precisar. Então vamos fazer uma revisão. As quedas podem causar arranhões na pele, hematomas, fraturas e até traumas no crânio. Para isso, existem algumas práticas para reduzir o risco de quedas. Nós temos que contar com equipe, acompanhantes e também familiares. E para isso, vamos seguir algumas orientações. Esse é o Sr. João e ele está acompanhado de sua filha Joana. Vamos fazer algumas orientações sobre a cama hospitalar. Manter sempre a cama num nível mais baixo possível, travar as rodas e elevar as grades. Deixar os utensílios dos pacientes o mais próximo possível dele. É importante que a campainha esteja próxima ao paciente para que ele possa nos chamar para auxiliar em caso ele precise levantar do leito. Sempre que o paciente for deambular, que faça isso com auxílio, seja do acompanhante ou da própria equipe. Quando ele vai ao banheiro também, não deixar ele sozinho, mesmo que ele esteja com vergonha. E à noite, é importante que deixe uma luz de apoio para o paciente. Nós aprendemos também nesse treinamento que para avaliar o risco existe uma escala chamada escala de Morse. Nela você avalia o histórico de queda, a idade, o diagnóstico de a doença que o paciente tem, o uso de medicamentos e a dificuldade para deambular e também o estado mental do paciente. Isso gera uma pontuação que vai avaliar o risco para a queda desse paciente. Agora que fizemos a nossa revisão, você já está craque em prevenir quedas. Vamos reduzir o número de quedas aqui da nossa instituição. Foi isso, pessoal. Até o próximo treinamento. Caso ocorrência de queda, esta deve ser notificada e o paciente deve ser avaliado e atendido imediatamente para avaliação de possíveis danos, né? Então, às vezes, se o paciente bateu a cabeça, a orientação é pedir uma avaliação médica, não só se bateu a cabeça, né? Qualquer paciente que sofra queda,
orienta-se a chamar o médico para avaliar, mas se esse paciente bateu a cabeça ou alguma outra coisa que sofreu algum dano, ele precisa fazer exames, né, de imagem, se for necessário. Então, por isso que é necessário a avaliação médica e do enfermeiro que está coordenando ali o setor. Vamos colocar um vídeo agora sobre como realizar a notificação no sistema para que a gente possa fazer esse acompanhamento dessas notificações, e é através das notificações que a gente implementa novas medidas de prevenção de eventos adversos. Então vamos lá aprender como faz uma notificação de um evento adverso. Lembrando que evento adverso pode ser qualquer coisa: lesão por pressão, flebite, queda, erro de medicação, reação adversa de alguma medicação, reação adversa na hemotransfusão, enfim, são muitos eventos adversos, e na dúvida, faça a notificação. Estamos aqui com o Cisart aberto, né? Aqui nessa abinha aqui embaixo tem essa, ó, a setinha, tem essa telinha, esse negocinho lá verdinho aqui. Você entra clica nessa telinha e aí já vai abrir a tela. Você vem aqui, nova mensagem, e aí vai abrir essa tela. Como que faz para colocar o nome? Nesse você vai apertar F2, vai abrir essa janelinha, você vai começar a digitar o nome da pessoa que você quer notificar, né? Que você tá notificando para mim, que sou, né, eu, Lucila, que sou do núcleo de segurança do paciente, né? Então, vai notificar para mim. Aí você clica, tem alguns nomes, cadastros no nome aqui. O meu cadastro atual é o 625. Então, você dá 2 cliques aqui no 625, já vai o meu nome lá, certo? Daí, aqui no assunto, você vai colocar exatamente o que aconteceu. Então, no caso, vou dar um exemplo aqui, uma LPP, né? E aqui embaixo, você vai descrever todos os dados: nome do paciente, data de nascimento, data, prontuário, e aí se aconteceu a flebite, a lesão por pressão, paciente apresentou lesão por pressão, grau tal, no COX, ou o paciente foi admitido com lesão por pressão, ou flebite, você vai descrever, se for uma flebite, você vai escrever flebite aqui, vai descrever flebite, o que aconteceu, qual a data da punção, se estava vencido, se não estava, enfim, todos os dados que você puder auxiliar na análise dessa notificação, é bom que você coloque aqui, certo? E aí depois é só clicar e aí a notificação já cai aqui para mim. Na dúvida, gente, sempre notifique. Tá com dúvida também? Estou disponível, todos os dias eu passo nos setores, só me perguntar. Dúvidas e sugestões podem ser colocadas no questionário que vocês irão responder a seguir. Esse foi o treinamento de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Conto com a colaboração de todos vocês na prevenção de quedas, lembrando aos enfermeiros que precisa de fazer a escala de Morse na admissão e a cada 3 dias. Na nossa instituição é estipulado essa repetição no período noturno. Então, são os enfermeiros do noturno que são orientados a fazer essa escala a cada 3 dias, né? Monitorar de fazer essa escala a cada 3 dias e registrar o dado que foi colocado nessa escala, tanto no prontuário quanto na cabeceira do leito. Não é importante que a gente faça essas escalas somente para constar em prontuário, mas o importante é que elas cheguem ao destino final, que elas cumpram o objetivo das escalas mesmo, tanto a de Morse quanto a de queda, que ela cumpra o objetivo de avaliar o risco do paciente e, através dessa avaliação, implementar medidas de prevenção. Conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigada e até o próximo treinamento.